não explorar tanto as escrituras, né? Porque tem bastante escritura para ser explorada aqui, mas tomar essa parte aqui, se puder, nós vamos nos aprofundar um pouco mais. E se vamos ficar dentro do nosso tempo, né? Para não prejudicar o nosso tempo de oração, porque para mim oração é fundamental. Oração é fundamental. Por isso Deus nos deu um dia para um culto de oração como este. O Senhor disse, vamos ver profecias se cumprindo em dois ângulos, ou seja, em tempos e eras diferentes, pessoas diferentes, mas a mesma profecia. Diz que, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, deixa eu voltar um pouco mais, espera aí. Vou lá nos dias de Noé primeiro. É o 26. Olha a precisão do Espírito falando, dias de Noé. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Tá? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Presta atenção. Dias de Noé, ele entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Está dando uma ideia da situação espiritual de hoje, como nos dias de Noé. Porque isso está no passado. Agora, quando ele chega aqui, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, não falou dias de Abraão, falou dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Agora ele fala uma coisa aqui no 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não tinha ninguém para falar. Lembrai-vos da mulher de Noé. Mas aqui ele tinha de quem falar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Ele não disse isto, que nos dias de Noé um seria tomado, outro seria deixado. Ele não disse isto nos dias de Ló, que um seria tomado, outro seria deixado. Ele falou para lembrar da mulher de Ló. Por quê? Isso é muito. O título que eu vou falar é isso: lembrai-vos da mulher de Ló. Tá. Veja bem. Digo que naquela noite terão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Isso aqui, ele já está falando no futuro. Duas estarão juntas moendo, uma será deixada,
uma será tomada, outra será deixada. Futuro. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Senhor Deus, esses acontecimentos, ele fez lembrar do que aconteceu nos dias de Noé. Depois faz lembrar dos dias de Ló e chama a atenção para lembrar da mulher de Ló. E depois ele vem dizendo: quem estiver no campo, não volte para a cidade. Quem estiver no telhado, não desça. Estarão 2 moendo, uma será tomada, a outra será deixada. E assim por diante. Ele falou dos dias de Noé, dos dias de Ló, e falou dos nossos dias aqui. São profecias que têm duplo significado. Que o Senhor nos ajude nessa noite a meditar nessas coisas. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar um instante, irmãos. Ele falou da mulher de Ló. Lembrar-vos da mulher de Ló. Vou pegar esse ponto aqui para a gente meditar sobre isso. Por que que o Espírito chama a atenção a respeito da mulher de Ló? Porque ela teve oportunidade e olhou para trás. É isso que ele está dizendo. Lembre da mulher de Ló. Ela teve oportunidade. Ela recebeu uma mensagem que tirou ela de Sodoma. Nós recebemos uma mensagem que nos tirou do mundo, que nos tirou de todo o sistema religioso. Mas a mulher de Ló, ela tinha saído de uma maneira assim, meia como forçada. Forçada. Talvez puxando ela pela mão e forçando a saída dela, porque a saída era urgente. Era uma emergência, porque o fogo estava descendo. E quando ela saiu, e a fumaça subiu, então ela sentiu a perda de Sodoma, sentiu a perda da vida que ela tinha lá. O gesto olhar para trás, na verdade, ela olhou para trás, porque até hoje a estátua lá tem uma inclinação lá no Mar Morto, que ela olhou para trás, que está lá até hoje. Mas o olhar para trás, ela tinha aquilo no coração. Ela saiu, a mensagem do anjo tirou ela, sim. Mas ela saiu somente de corpo, porque o seu coração ficou lá. O que acontece? Aqueles que voltaram e aqueles que estão voltando e os que irão voltar ainda nunca tiveram o coração em Cristo, na mensagem. Nunca experimentaram esta vida consagrada atrás do véu. Nunca experimentaram o novo nascimento. Estão reunidos, estão adorando, estão fora do sistema, mas na verdade vai chegar um tempo que aquilo vai apertar de tal maneira que eles não vão suportar e vão desejar retornar para onde saíram.
porque a mensagem foi capaz de tirá-la de lá. A mensagem foi capaz e é capaz de tirar muita gente e trazer para uma vida consagrada. Mas elas nunca se esforçaram, lutaram para nascer de novo. Até que a velha vida começa a puxá-la e ela vai ter saudade. Ela gosta das coisas modernas. Ela gosta de se vestir de uma maneira indecente. Ela gosta de ver um rosto bem pintado, uma cara pintada, cabelo cortado. Ela gosta de uma roupinha bem pouquinho no corpo, achando que ela vai ter assim, como se diz, sucesso. Os homens que ela não conseguiu na vida cristã, ela pode conseguir com aquela vidinha lá. Isso é uma verdade. É uma verdade. Não consegue fazer nada na vida cristã, mas assim que dá um passo lá fora, chove de oportunidades. Porque já estava esperando lá. Já estava aguardando o momento. Os espíritos estavam fervilhando ali. Quando voltou, foi como o urubu na carniça. Veio em cima. Por quê? Porque chegou o momento dela manifestar aquilo que ela gosta de fazer. Por isso que dificilmente eles têm oportunidade de retorno. Muito difícil a oportunidade de retorno. E quando o Espírito adverte, lembrai-vos da mulher de Ló, porque o perigo de voltar pelo caminho dela é um caminho sem retorno. E eu fiquei imaginando, pensando, que nunca Satanás teve tanto sucesso com a arma que ele está usando, chamado redes sociais. E não digo que é só para jovem, né? Lógico que o jovem tem mais habilidade. Mas também as pessoas que já são velhas, digamos assim, da minha idade, com 70 anos, também gostam, né, de estar entretido com isto. E faz com que o seu tempo de oração, meditação, leitura, se vá para o ralo afora. E você fica envolvido com aquilo. Quando chega no final de um dia, ou final de uma noite, você vai fazer uma somatória, você não somou nada. Nada. Está vazio. E é uma ilusão. É a mesma coisa daquele que sonha que está comendo, quando acorda está com fome. É isso. Não é algo palpável. Não é uma coisa que tenha substância naquilo. É uma coisa assim, digamos assim, uma ilusão de ótica, apenas isto. É algo que não é real. E eu falando com o pastor Juraci, e um irmão que é especialista, um dos melhores que nós temos no Brasil, o pastor Ezequias, ele é especializado em internet. É o trabalho dele. Ele falou que eu dei uma ideia aqui, e essa ideia já tinha, eu e o pastor Juraci pensado sobre isso. Disse, escuta, o que resolve nós criarmos um sistema fechado só para o jovem da terceira puxada? Outros não entram, mas só que eles saem, vão atrás deles. Resolve.
Não resolve, não funciona. Foi que o Ezequias falou, o pastor Ezequias falou, não, meu filho, não resolve. Não é as pessoas de fora que vêm, é eles que vão atrás. Então não tem solução, caso. A solução é nascer de novo. A solução é ser cheio do Espírito Santo. A solução é dizer que Cristo vive e provar que Ele vive. Esta é a solução. Deixa eu tomar uns parágrafos aqui. Eu tenho bastante coisa para ler, não sei se vai dar tempo. Cristo é o mistério de Deus revelado. Uma mensagem que veio da sarça para Moisés. Tá? Vou dar os parágrafos que vocês se interessar. Vocês podem ver o parágrafo 513, 523 e 531. Bem quase no final da mensagem, o profeta diz, no 513, primeiro, a palavra produz a sua própria vida. Vida que Eva trocou pelo conhecimento pessoal. Está vendo como a igreja tem trocado hoje através do entendimento de algum homem? Moisés tinha um grande entendimento de Deus, até que ele se encontrou com a sarça ardente. Então ele viu sua falha. A sarça ardente tinha o que Moisés necessitava. Veja, ele tinha um grande entendimento de Deus. Moisés tinha um grande conhecimento. Ele sabia até mesmo da profecia que ele seria o libertador. Tá? Mas o que aconteceu com Moisés, todo esse conhecimento, nada Moisés produziu. Mas quando Moisés se deparou com a sarça ardente e a voz falou com ele, agora ele podia então dizer, eu posso provar para vocês que aquela labareda na sarça ardente era sobrenatural. Eu posso provar para vocês que eu ouvi a voz de Jeová. Eu posso provar para vocês quando a vara que estava em minha mão tornou-se uma serpente. E quando eu a tomei pela cauda, ela tornou-se a vara de novo. Eu posso provar que a minha mão ficou leprosa, podre de lepra. E posso provar que a minha mão foi redimida quando pus sobre o meu coração, que eu tirei, a minha mão estava limpa. Então eu tive essa experiência com ele. Eu provo que ele está vivo. O que ele pode fazer. Agora era um homem que sabia que ia libertar o povo, porque ele tinha onde pôr a mão. Ele tinha o que falar para o povo, porque ele agora provava que ele teve um encontro com Deus. Qual foi a prova? A prova que ele falava e Deus sustentava o que ele dizia. Todas as vezes que Moisés falou, nunca falhou. Deus se fez presente e a palavra de Moisés produziu o que ele disse. Essa era a prova que ele tinha mudado. A sarça foi a solução. Ele recebe a comissão lá na sarça. Agora o que acontece? Pregar um belo sermão é maravilhoso. Tem pessoas com muita habilidade para isso. Mas vamos pensar em uma coisa, este sermão viver. A mensagem viver em nossa vida. Não ter somente uma aparência, mas manifestar Cristo. Nós podemos falar como cristão, viver como cristão, para lá e para cá, mas vamos fazer a vida de Cristo
manifestar. É hora desta vida de Cristo, que nós dizemos que está em nós pelo novo nascimento, fazer ela viver na igreja, manifestar lá na minha casa, manifestar no meu trabalho, manifestar na minha vida. Agora, o homem que tinha um grande conhecimento e nada produziu, agora ele podia produzir a vida do próprio Deus nele. E eu creio que o momento que vivemos é para isto. É muito bom aparentar um crente, aparentar porque não corta o cabelo, aparentar porque não se pinta, porque se veste com decência. Isso é maravilhoso. Mas isto é aquilo que está no exterior. Vamos pôr para fora o que está no interior, que é a vida de Cristo. É a evidência, a manifestação, é o toque divino, é a palavra se manifestando em poder. Outro parágrafo, 523. E o corpo deve seguir a cabeça, como a esposa segue o marido, sendo que Adão não foi enganado, ele saiu com Eva. Eva foi enganada, ela estava na transgressão, ou a ressurreição inteira de todo o corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus Cristo. Entende? Olha, pare e pense nisto. E o corpo deve seguir a cabeça, como a esposa segue o marido, sendo que Adão não foi enganado, ele saiu com Eva. Eva foi enganada, ela estava na transgressão, ou a ressurreição inteira de todo o corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura. Parou para pensar? Se esta Eva não fosse cair em Niceia, ela naquele dia da ressurreição não ficava nenhum. Todos se levantavam. Tudo estava consumado. Porque a cabeça que manifesta o movimento do corpo. O corpo não faz nada se a cabeça não manifestar o que ele deve fazer. E aquela igreja que começou com a ressurreição do Senhor, depois o dia de Pentecoste, Atos 2, essa igreja em Niceia, ela caiu. E o Senhor sabia que ela continuava em transgressão. Se dermos um passo mais adiante, então tem que vir uma hora, um momento, esse é o momento que a noiva está vivendo, que a ressurreição se dará em todos os pontos. Todas as 7 eras terão que estar aqui. Todos que morreram em Cristo irão se levantar. Por quê? Porque chegou o momento que nós passamos por 7 fases, 7 estações, e chegamos na pedra angular. Não tem mais nada lá atrás que possa trazer aqui. Tudo chegou a uma conclusão. Então, a cabeça é Cristo. Ele é a pedra angular. Então não tem mais como a ressurreição não surgir total e completa, desde os dias de Paulo até os nossos dias, porque todas as eras subiram e nós chegamos no topo. Por isso que agora a ressurreição de todo o corpo terá que vir, porque tudo já passou
e o corpo está completamente redimido, então a igreja, hoje, a noiva, a que dorme e a que está deste lado de cá, ela chegou no seu estágio de perfeição. E isto faz com que a ressurreição se manifeste. Quando abriu a palavra, a ressurreição manifestou, porque primeiro que levantou foi a cabeça. A cabeça levantou da sepultura, os selos abriram e os mistérios foram abertos. E agora, um a um, está chegando. Minha última citação. O profeta disse: agora olhe, note agora, unidos juntamente sobre uma só liderança, de modo semelhante, tipo de Israel do passado. Ele está dizendo, como Israel do passado, um só Deus, vindicado por uma coluna de fogo. E se revelou através de um profeta para ser a palavra. O mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, da mesma maneira. Ele não pode mudar as suas maneiras. Quer dizer, lá no passado, nos dias de Israel, Deus se vindicou através do pilar de fogo. Tinha um pilar de fogo, tinha um profeta e um povo guiado pelo pilar de fogo. O profeta recebia a comissão do que ele deveria fazer. Se não tivesse um pilar de fogo, Moisés não tinha como conduzir aquele povo. Se não tivesse uma nuvem, Moisés não tinha como conduzir aquele povo. Mas o pilar de fogo que guiou Israel, a nuvem durante o dia, então ele tinha como guiar o povo, porque ele recebia do Senhor. Então tinha um profeta, um pilar de fogo. Hoje, Deus manifesta da mesma maneira. Temos um profeta, temos um pilar de fogo e temos uma nuvem. A igreja chegou exatamente quando Israel entrou em Canaã, sob o comando de Josué. O que estava acontecendo agora? Tudo estava para trás. A redenção tinha terminado. A redenção se dá em 3 etapas. Primeira, eles foram redimidos do poder do inimigo, lá no Egito. Eles foram tirados pelo sangue do Cordeiro. Primeira parte saiu do Egito, a segunda foi no deserto. Mas a terceira tinha que entrar na promessa. A terceira, o que acontecia? Encerrava toda a trajetória. Nós viemos de justificação, de santificação, agora é a manifestação da palavra. Agora é tempo de possuir a promessa, é tempo de entrar na terra. Então passamos pelo primeiro, passamos pelo segundo, e agora é o terceiro e último estágio, quando Israel descansou em Canaã. Quando eles entraram em Canaã, ali eles estavam colocando os pés onde Deus tinha dito que era deles. Agora, Deus está dizendo que toda esta palavra é Ele, e esta palavra está nela. Ela vive pela palavra, porque a palavra vive nela. A terra que nós entramos é a palavra. Não há como você viver fora desta terra, viver fora da palavra. Agora vamos tomar aqui a mensagem que eu vou, hoje tem se cumprido essa escritura. Eu vou tomar essa parte aqui, porque quando eu li lá São Lucas, eu não fiz muito comentário, mas quero deixar que ali o Senhor falou em profecia dupla.
Se você ler Oséias, capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: do Egito chamei o meu filho, que era Israel. Se você ler São Mateus 2:15, diz a mesma coisa: do Egito chamei o meu filho. Estava falando do filho Jacó. Estava falando agora do filho Jesus, que foi chamado do Egito. A mesma profecia se cumprindo em tempos diferentes e com pessoas diferentes. A mesma profecia se cumprindo com Jacó, saindo do Egito. E a mesma profecia se cumprindo, Jesus retornando depois da morte de Herodes. Por isso o profeta disse que São Lucas 4 foi a presença do Senhor dando continuidade na profecia, mostrando que uma parte daquela profecia de Isaías 61 ia se cumprir em nosso dia. O ano aceitável do Senhor. Ele para bem no ano aceitável e diz, e o dia da vingança do nosso Deus. Ali ele parou. A mesma profecia, para que tempo? Na sua primeira vinda. E a mesma profecia se cumpre na segunda vinda. Há uma profecia dividida em duas partes. Pessoas diferentes, judeus na primeira vinda. Na segunda vinda, gentios. A mesma profecia. Quando ele fala dos dias de Noé, ele não chamou atenção para lembrar de ninguém. Mas quando fala dos dias de Ló, ele chama atenção para olhar para a mulher de Ló. Porque a mensagem de Noé não trouxe ninguém do mundo para dentro da arca. Todos morreram. A mensagem que os anjos levaram para Sodoma tirou Ló, duas filhas e a mulher. Mas como a mulher saiu e o coração dela estava lá na alta sociedade, na vida que ela vivia, perversa, e ficou lá, então ela olhou para trás, porque ela nunca foi liberta pela mensagem dos anjos. A mensagem, ela tem poder, eficácia para libertar o cativo do pecado e tirar você do mundo religioso e do mundo perverso. A mesma mensagem tem esse poder que operou na sua vida, que te transformou, não faz na vida de outro. E vai discutir o assunto. É uma advertência, pastor? É uma advertência. Não sei quem está me escutando nesta noite, eu estou apenas citando a Escritura. Mas depois que passa os dias de Ló, que manda lembrar da mulher de Ló, e eles começam a falar, quem está no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Aí está falando uma profecia para o ano 70, da perseguição de Roma e a mortandade dos judeus. Foi Tito que invadiu Jerusalém e não deixou um judeu vivo, só ficou vivo quem fugiu. Quem estiver no telhado, não desça, não entre na cidade. Você está no campo, não volte para a cidade. Tá? Mas ele dá prosseguimento, aí ele fala o quê? Tem duas moendo no moinho. Tem dois numa cama. Um será tomado, outro será deixado. Agora ele está falando conosco. Ele está falando exatamente da profecia de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Esse é o tempo que um será tomado, outro será deixado. Então, a mesma profecia
falando em dois tempos diferentes, com pessoas diferentes. Agora nós temos a oportunidade nesta noite de nós voltarmos lá atrás, projetar lá nos dias de Noé e ver qual foi a mensagem de Noé, quão patética era, quão contrário era a civilização daquele dia. Foi um tempo de maior incredulidade da história. A mensagem que Noé pregou foi para aquele povo incrédulo. Quando você chega nos dias de Ló, você encontra o sinal de Jeová. Sim, você encontra Deus. Deus desce na terra, se reveste de carne humana, tá? O filho do homem foi na casa de Abraão. Incrível. Quando ele chega na casa de Abraão, era o cair da tarde. Quando a noite começou, tudo estava terminado. Será que nós poderíamos pensar um pouquinho que a mensagem de Zacarias, a mensagem do tempo da tarde, Zacarias 14:7, não será dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. Quando o profeta veio com a sua mensagem no tempo da tarde. Mas quando ele abre a palavra, primeiro está revelando os segredos dos corações, dando as costas para a audiência e manifestando Jeová, como foi na casa de Abraão. Se tinha um Abraão para receber Jeová, se tinha uma Sara para engravidar, tá? Ele desceu lá por causa dos dois, então tinha que ter um Ló em Sodoma também e uma mulher de Ló. Quem você é? Você é uma Sara ou é a mulher de Ló? Quem você é? É Ló ou é Abraão? Nós devemos discernir quem somos. Quando ele veio, não estou lendo a Bíblia, estou citando o que vocês conhecem. Quando Jeová pegou um pouco de pó e fez um corpo para ele, pega outras 2 porções de pó, coloca 2 anjos num corpo humano para pregar em Sodoma. Ele vai na casa da semente eleita. Ele vai na casa daquele que estava esperando por ele, daquele que saiu de Ur dos Caldeus, daquele que viu ele lá em Gênesis capítulo 14, verso 18, em uma teofania, aquele que recebeu o pão, recebeu o vinho dele, aquele que recebeu a comissão que ia ter um filho. Agora está Deus comendo com ele, assentando-se debaixo da sua tenda, virando as costas, dizendo que aquela mulher teria um filho. É incrível que eu vou dizer aqui, vou mostrar isso na foto. Foi 6 horas da tarde, quando a nuvem apareceu no Arizona. Às 6h15, essa nuvem estava em Flagstaff. Às 18h30, essa nuvem estava em Slow. São 3 cidades, 3 pontos. A nuvem ficou 28 minutos. 28 minutos. Primeiro, ela aparece no Arizona, depois em Flagstaff e depois em Slow. São pontos diferentes. Ela ficou 18 horas, 18h15, 18h30, ela já tinha desaparecido. Quando a nuvem sumiu, era noite. Tinha escurecido. Tá?
Foi no dia 28 de fevereiro. E ela apareceu por 28 minutos. E o anjo disse para Abraão: dentro de 28 dias, a sua mulher estará fértil para receber um filho. E a noite chegou. A noite chegou. Quando o dia amanheceu, Sodoma era cinza. Dá para trazer esse dia bem aqui agora? Trazer essas profecias bem em nosso meio? Você sabe que as coisas acontecem e o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir, crer, receber e viver. Mas outros estão pensando assim: o pastor João Henrique prega há 35 anos essa mesma mensagem. E eu já estou ficando velho e não vi isso. Sabe que nome se dá isso? Incredulidade. Noé foi 120 anos. As pessoas, de qualquer maneira, elas ficariam. Elas tentaram ver se chegava nessa grande oportunidade para ser raptada. Não que elas desejassem aquilo de coração e vivessem para aquilo. Mas já que isso está sendo pregado, vou fazer uma tentativa de pegar uma carona. Mas já que esta carona está tão demorada, eu vou desistir. Essa é a mulher de Ló. Já que esta carona não chega nunca, já que essa mensagem não conclui nunca o assunto, então eu vou meter o pé e vou voltar para aquela vida de onde eu saí. Tá? Mas quando Abraão, o velho, olhava para a sua mão, trêmula, olhava para Sara com a bengalinha, com quase 100 anos de idade, ele diz: nós vamos ter um filho. Você olha para a sua condição: eu estarei nesse arrebatamento, eu estarei naquela manhã de ressurreição, eu creio nisto, amém. E quando chega para os nossos dias, ele está dizendo desta maneira: um será tomado, outro será deixado. Você percebeu a sequência dos dias de Noé, dos dias de Ló e dos dias de Tito, do ano 70, e os nossos dias aqui? Vocês vocês seguiram a linha. Dias de Noé não tinha uma mulher de Ló, mas nos dias de Abraão tinha uma mulher de Ló, porque tinha que aparecer alguém que representasse a mulher de Ló, que é uma igreja, representasse a Ló, o crente morno, mas tinha que ter uma igreja que representasse Abraão, tá? A igreja que representa Abraão é a que foi visitada por Elohim, a igreja que Deus enviou um profeta. O profeta veio para você, abrindo a palavra para você, não é para um grupo. Você é um indivíduo que deve receber esta mensagem. Depois que passa esses dias, ele vai falar que está no telhado, não desce, que está no campo, não volte, advertindo o ano 70 da invasão de Tito. E em seguida, nós estávamos terminando a leitura, ele fala assim: 2 no campo, ou 2 na cama, 2 no moinho, um tomado será deixado. Esses são os nossos dias. A profecia veio dando continuidade desde os dias de Noé, e nós chegamos, sabe na onde? Na hora final. Aí perguntaram: Senhor, aonde vai ser isto? Quando vai acontecer isso, Senhor? Perguntaram para ele: onde, Senhor, será? Quando vai acontecer? Está bem aqui. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? Onde tiver o corpo, as águias se ajuntarão. Onde estiver a palavra, onde estiver o corpo morto,
as águias se reúnem, ou estiver a palavra, estarão ali. Ele não disse que vai ser lá, geograficamente num país, numa igreja. Ele disse, onde estiver o corpo, onde estiver a palavra, ali as águias se reunirão para alimentar da carne fresca do dia, da mensagem da hora, a mensagem que traz fé de transformação, de transladação, fé de rápido. Agora deixa eu ler isso aqui. Ele se pôs ali de pé e disse, hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos olhos. Com claro, sobressalente. E, no entanto, aquela gente o entendeu mal. Por quê? Porque tomaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete. E cada escritura tem um significado múltiplo ou uma revelação múltipla, tá? Preste atenção nisto aqui, ó. Isso aqui é muito, muito importante. Ele está dizendo, a história sempre se repete. Acabei de mostrar, não acabei? E cada escritura tem um significado múltiplo e uma revelação múltipla. Um significado múltiplo, não duplo, múltiplo, e uma revelação múltipla. Por exemplo, diz na Bíblia, do Egito tenho chamado meu filho, referindo-se a Jesus. Se você faz uma busca, encontrará que também se refere a Jacó, na mesma escritura. Jesus foi seu filho maior, Jacó, em verdade, foi seu filho que chamou do Egito. Todos os teólogos e as referências o dizem assim, porque essa era a escritura a qual se referia. Então, ali temos uma dupla explicação. Tem aplicação ao chamamento de Jacó e também ao de Jesus. Agora diz, é hoje, assim também é hoje em dia, porque estamos em tão grande alvoroço e as pessoas falham em reconhecer a verdade de Deus, porque há demasiadas interpretações da palavra de Deus feita pelo homem. Deus não necessita que ninguém lhe interprete sua palavra, ele é seu próprio intérprete. Deus disse, ali no princípio, haja luz, e a luz apareceu. Isso não necessita de intérprete, certo? Disse também, uma virgem conceberá, e assim sucedeu. Isso não necessita de interpretação. Interpretação da palavra vem de Deus, quando ele vindica e prova que é assim. Sua interpretação é fazendo com que chegue ao cumprimento. Essa é a interpretação de Deus. Porém, nós entramos e misturamos os sistemas humanos e quando isso sucede, a coisa já não está bem alinhada. Sempre tem sido assim. Quero só antecipar isso aqui, ó. Haja luz. Podia vir 10 mil pregadores, seminários, teólogos, deduzindo de que maneira a luz ia aparecer. A luz simplesmente apareceu. Porque ele falou e a palavra se manifestou trazendo luz. Não luz elétrica, nem a luz do sol. A palavra, Cristo. Ele disse, uma virgem vai dar a luz. Se você voltasse lá em Isaías, não há tempo para isso nesta noite, mas eu estive examinando Isaías, quando aquele séquito de serafins veio para ele. O que aconteceu com Isaías?
Isaías não receberia aquilo com Uzias, o seu rei vivo. Então, sabe o que Deus faz? Nos dias que Uzias morreu no leprosário, o Senhor chamou Isaías e falou pessoalmente com ele. E aquele homem, a primeira coisa que Deus fala com Isaías, que Israel ia rejeitar o Messias. Aí depois ele diz que tinha um povo que ia aceitar. Isso é Isaías 6. Israel rejeitaria e um povo o aceitaria, que eram os gentios. Logo ali num capítulo na frente, Isaías já tem a visão e fala: a virgem vai conceber. Isso demorou 700 e poucos anos. Mas tinha uma mulher para o dia e para a hora. Tinha dezenas e centenas de pensamentos e interpretações sobre esta virgem. Mas de repente a virgem aparece grávida. Deus cumpriu sua palavra. Sabe o que acontece? Vou ter que terminar, não tem como ir para frente. Sabe o que acontece? Que as pessoas querem ver a palavra se cumprir para depois elas crerem. Deus nunca fez e nunca fará isto. Você quer ver o rapto? Não, eu não quero ver o rapto, eu quero estar nele, que é diferente. Porque ver, depois do acontecimento, vão ver através das pragas, do juízo que cai sobre a terra. Mas quem vai viver a grande cena da interpretação desta palavra e seremos transformados num abrir e fechar de olhos é quem está ali. Ele vai cumprir esta palavra. Como? Que jeito? Que dia? Não sei. E se você morrer, qual o problema? Ele vai me chamar da morte. O rapto não é só para quem está vivo, não. É para quem está dormindo também. Todos se reunirão numa grande manhã e todos serão raptados. Tanto os mortos levantarão como os vivos. Você deve estar lá. E como vai acontecer isso? Você vai esperar um sinal, ou você vai esperar que isso aconteça para você crer? Você tem que crer que você é parte disso, você vive para isso, você ama isso e você entregou sua vida por isso e tudo que você tem está investido nisso. Ou é assim, ou a gente não tem nada disso que estou falando nesta noite. Falar de Cristo é uma coisa, manifestar a sua vida é completamente inverso. Falamos tanto, agora é hora de manifestar a vida dele. E a vida dele manifesta-se em silêncio, sem barulho. É como um rio que tem muitas águas, mas corre mansamente, sem barulho. Você tem toda a palavra e não há muito barulho nisto, mas é uma verdade aí dentro que ninguém pode tirar. Ninguém tirava a mudança do corpo de Sara e de Abraão. Ninguém tirava aquilo. Mas ninguém podia tirar Sodoma do coração da mulher de Ló. Mas quando você tem eleição, Deus tira completamente o mundo daí. E esse espaço que o mundo estava, ele preenche com sua palavra. E você passa a ser parte dele. Deus abençoe em nome do Senhor.